Daniel capítulo 5, o versículo 1, versículo 30 e o versículo 31. Esses três versículos, eles nos fornecem dados históricos. O restante do capítulo é uma lição sobre o pecado e o seu castigo. Do versículo 1 até o versículo 4, fala que o motivo da festa era o prazer. Mesmo em festas públicas, os reis, eles não se expunham, e as mulheres não iam a essas festas. Agora, aqui foi uma festa diferente. Foi uma festa de orgia, foi uma festa mundana. Diz o versículo 5, no mesmo instante, uns dedos, ou seja, Deus estava se apresentando e o rei via aqueles dedos. Veja o versículo 30, a palavra diz, naquela mesma noite. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isto ele ceifará. Gálatas capítulo 6, do versículo 7 em diante, fala sobre isso. Então o capítulo 5 de Daniel foi uma noite para não esquecer. Uma noite que entraria para a história. E até hoje, o capítulo 5 de Daniel serve como um alerta para todos nós. Então nós vemos que do versículo 1 ao versículo 4 foi uma noite de prazer, de zombaria e de arrogância. O versículo 30 ele diz que foi uma noite de ousadia, uma ousadia incrível. Agora veja, Babilônia estava cercada. Babilônia estava perto de ser invadida e o rei e os homens do seu reino estavam preocupados apenas em festa, em farra. O versículo 5 nos diz que foi uma noite de um falar sobrenatural de Deus. Deus falou de uma maneira sobrenatural ali naquela festa, naquele banquete. Aí nos diz a palavra no versículo 6, foi uma noite de um despertar terrível. Deus se fez presente e Deus falou ali. O versículo 23, 24 e o 25 fala que foi uma noite de uma última e séria advertência que Deus trouxe sobre o rei, sobre o reino, para todas as pessoas. O versículo 25, 26, 27 e o 28 fala que foi uma noite de revelações de Deus. Deus fez revelações ali naquela noite. O versículo 30 foi uma noite de terrível julgamento. Então nós vemos que este rei, ele zombou de Deus, ele brincou com o pecado, ele fez coisas terríveis, mas lembre-se, ele estava, sem saber, vivendo seus últimos momentos. Ele morreria, ele seria tirado do seu reino, do seu povo, e Babilônia cairia na mão dos seus inimigos. Então fica um lembrete para você, para todos nós, o capítulo 5 de Daniel. Nós temos que ter cuidado com o que nos dá prazer. As pessoas querem prazer na bebida,
na droga, no carnaval. As pessoas querem prazer a todo custo e pagam este peso que é alto. O rei Belsazzar, ele foi pesado na balança, quer dizer, ele foi julgado por Deus. Ele podia ser um dos homens mais poderosos da terra, porém, mas diante de Deus, ele estava em falha com Deus, ele estava em falta com Deus. O orgulho do rei Belsazzar e o poder que ele teve em suas mãos fez ele desprezar o Senhor. Daniel logo chamou a atenção dele, no versículo 23. A Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não o glorificaste. Este é o problema do homem ímpio. Este é o problema do homem que não tem temor de Deus. Este é o problema das pessoas que desprezam a Deus. As pessoas se esquecem que as suas vidas e todos os seus caminhos estão nas mãos de Deus e precisam glorificar a Deus. Então o juízo de Deus, ele veio, ele pesou sobre o rei Belsazzar. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, é o que diz o verso 30. Como é que está a sua vida? O que é que você tem posto em primeiro lugar nela? Se Deus pesar a sua vida na balança, qual será o julgamento? Então, fica um alerta, cuidado. Deus pode procurá-lo ainda hoje, querer tratar com você. Então, nós precisamos endireitar a nossa volta. Nós temos que nos consertar sempre diante do Senhor, voltarmos sempre para Deus. Nós precisamos pedir que Ele sempre seja conosco, que Ele nos abençoe. Nós precisamos sempre lembrar disto, que temos que ter muito cuidado com o prazer que estamos buscando. A palavra do versículo 25, mene, mene, tekel e parsim, quer dizer contado, dividido, pesado. É terrível, mas é a verdade da palavra de Deus. Deus não foi convidado para aquela festa, mas ele veio. E a obra de Deus ali brilhou sobre aquela parede. Nós precisamos que ter consciência de quem nós somos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe cada dia mais. Que Deus seja contigo. Fica na paz do Senhor. E se você desejar, compartilha aqui o que você ouviu, este conteúdo, com seus contatos. Se inscreve no meu canal se você não se inscreveu. E vamos abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.